Durante o vexame internacional protagonizado pelo Bolsonaro, me chamou a atenção o protesto com projeções, com críticas ao Bolsonaro no prédio da ONU. O prédio da ONU, pessoal, é muito bem guardado. Então, para aquilo ter acontecido, parece que a ONU fez uma espécie de boicote contra o Bolsonaro. E se isso de fato aconteceu, mostra que o Bolsonaro não terá vida fácil internacional quando ele começar a ser julgado e for preso aqui no nosso país. Mas na sua opinião, você acha que a ONU fez vistas grossas? Você acha que a ONU boicotou o Bolsonaro, entre aspas? Ele tem que começar a ficar preocupado com a prisão dele? Deixa o seu like se você gostou desse protesto e, claro, se inscreva no canal. Porque o Bolsonaro, como você viu, ele discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil tradicionalmente abre a Assembleia Geral com um discurso inicial. E durante um certo tempo, no prédio da ONU, foram projetadas no caso, algumas imagens com críticas ao Bolsonaro, chamando ele de mentiroso, chamando ele de vergonha e diversas outras críticas. E isso foi no prédio da ONU, que fica ali em Nova York, é um prédio alto, dá para ser visto por todo mundo e é um prédio muito bem guardado, pessoal. Muito bem guardado. É um local que tem uma segurança reforçada. E por isso, eu comecei a achar um pouco estranho e comecei a ver em outros lugares também uma possível vistas grossas por parte da ONU com relação ao protesto do Bolsonaro. Parece que a ONU deixou que aquela situação toda ocorresse. Porque você acha que não dava para localizar onde estava sendo feita a projeção? Não dava para mandar um segurança ali ou chamar a polícia de Nova York para lidar com a situação toda? Claro que poderia acontecer. Obviamente que poderia ter sido feito. Mas a ONU, sinceramente, eu acho que ela deixou isso ocorrer. Porque, pessoal, o mundo todo está olhando com muito desdém e desprezo para o Bolsonaro. Antes do Bolsonaro viajar para Londres, o jornal inglês The Guardian fez duras críticas ao presidente brasileiro. Inclusive com críticas chamando ele de incompetente e coisas do tipo. Eu fiz vídeo explicando isso, vou deixar o link aqui no card. Falando que o Bolsonaro é uma ameaça, dentre outras cocetas mais. E o Bolsonaro, ele quer propagar tanto que o nosso país vai ter uma espécie de golpe, ou que o nosso pleito é um pleito inseguro, que há uma espécie de reunião, podemos colocar assim, de países da comunidade internacional, para assim que as urnas no Brasil forem fechadas, ou seja, assim que o resultado for divulgado, eles vão se reunir para já declarar que o resultado das urnas brasileiras foi um resultado correto, apropriado e sem qualquer tipo de fraude. Mostrando que existe na comunidade internacional uma animosidade contrária ao Bolsonaro. O que pode, obviamente, prejudicá-lo quando o Bolsonaro começar a ser julgado pelos crimes que ele cometeu aqui no Brasil. Porque ele cometeu muitos crimes. Vocês sabem muito bem que Bolsonaro tem mais de 100 processos nas costas, pessoal. E o que impede ele hoje de ser preso é que ele possui, além de algumas proteções, como no caso Augusto Aras, o STF quer evitar algumas tensões, o Bolsonaro possui a AGU, que é a Advocacia Geral da União. Mas quando ele deixar de ser presidente da República, ele vai perder todas essas prerrogativas. E mais ainda, ele vai perder o poder da caneta. Quem vai ser Bolsonaro depois que ele deixar o poder? Não vai ser absolutamente ninguém. Ninguém vai ficar mais puxando o saco de Bolsonaro. Então, ele perde esse poder e ele vai ter que atuar, ele vai ter que lidar com mais de 100 processos nas costas. Tudo isso na justiça comum. É muito dinheiro que ele vai ter que gastar, que o Flávio vai ter que vender chocolate para custear os advogados. E vai ser muito esforço mental e físico também para o Bolsonaro lidar com tudo isso. Então a vida dele vai virar um tormento e ele vai ser preso. Não tem como ele não ser preso. Ele já foi até apontado pela Polícia Federal como tendo cometido 2 crimes. Vocês sabem disso. Isso tudo está aberto. E ele tem esse medo, tanto que após a divulgação da pesquisa do IPEC, ele começou a chilicar, falando que ele vai ser preso, igual a Jeanine Áñez da Bolívia, que ele vai ser coisa do tipo. E ele, para não ser preso, ele precisaria da comunidade internacional. Mas isso não vai acontecer porque ele está sendo desprezado pela comunidade internacional. Você acha que a comunidade internacional despreza Bolsonaro? Você acha que o protesto feito na ONU foi simplesmente algo furtivo de guerrilha? Ou a ONU permitiu que isso acontecesse? Deixe nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o discurso do Bolsonaro na ONU também mostra toda a pequenez do Bolsonaro.
diante da comunidade internacional e como ele virou um nanico diplomático. E aquele discurso mostrou que o Bolsonaro ele não sabia onde ele estava, mostrou que o Bolsonaro não tem a dimensão do Brasil e envergonhou a comunidade internacional. Porque o Jamil Chad, que é um colunista do UOL, falou que enquanto o Bolsonaro estava discursando, falando de pandemia e de outras coisas, embaixadores de diplomatas internacionais começaram a se questionar, falando assim, esse cara acha que nós somos idiotas? Ele acha que nós não sabemos o que está acontecendo no Brasil? Ou ele acha que nós não sabemos o que aconteceu no Brasil com relação aos imunizantes e pandemia? Ele está fazendo a comunidade internacional de idiota. E mais ainda, ele não sabe o que ele está fazendo aqui. Então perceba que a situação do Bolsonaro é degradante do ponto de vista internacional. E há um esforço claro dos apoiadores do Bolsonaro para que a narrativa que ele é um perseguido político acabe sendo propagada na comunidade internacional. Óbvio, porque a comunidade internacional virou as costas para o Bolsonaro. O episódio em Londres, o episódio em Nova York, os episódios mostraram isso. E o Bolsonaro, para conseguir escapar da prisão, ele vai precisar propagar a ideia que ele é um perseguido político. Se ele não conseguir vender a ideia que ele é um perseguido político para o exterior, já era, ele vai ser preso. Ele vai ser preso. O Lula que conseguiu propagar isso, tanto que ele foi absolvido pela ONU depois, ele foi preso aqui. Você acha que o Bolsonaro não vai? É claro que ele vai. E as chances dele de ser preso aumentam demais. Porque ele vai começar a gritar, ninguém vai ligar pra ele. Ele vai falar que foi fraudado. Não teve fraude nenhuma. A comunidade internacional validou. A comunidade internacional validou. A gente nem liga pra você, Bolsonaro. O problema é seu se você for preso. Tanto é que na Assembleia Geral da ONU, o Bolsonaro ele não realizou nenhuma reunião bilateral com países que nós podemos considerar aqui no Ocidente como países relevantes. Isso não aconteceu. Talvez a gente pode até falar do seguinte, não aconteceu porque o Bolsonaro vai sair daqui 2 meses, ele vai ser derrotado. Tudo bem, mas chama a atenção que o Bolsonaro se reuniu somente com países que possuem lideranças de extrema direita. Levantando a hipótese, levantando o burburinho e a especulação que Bolsonaro estaria trabalhando para receber asilo político quando ele for derrotado e os processos contra ele começarem. Olha só que vexame. Bolsonaro vai à ONU, em vez de discursar para o mundo, para tratar de questões importantes como foram tratadas nesses últimos 2 dias, principalmente com o aumento das tensões na Europa, ele vai lá para pedir voto para os seus apoiadores e vai lá para ser um refugiado? Que patético que foi o presidente. E as tensões, olha só como não acaba. É tão ridículo, o vexame não acaba. Porque as tensões do Bolsonaro com o Itamaraty estão aumentando. O Bolsonaro tinha uma reunião com o secretário-geral da ONU, mas isso não aconteceu porque ele não tinha um carro para levá-lo. Houve um descompasso dele com o Itamaraty, do GSI e do Itamaraty, e o Bolsonaro não conseguiu um carro do serviço secreto para que fizesse que o Bolsonaro chegasse a tempo da reunião. Ele teve que sair correndo, andando, a pé, até encontrar um carro próximo do serviço secreto para levá-lo até o Itamaraty. A Michelle, que estava fazendo public post, né, na viagem dela, não conseguiu chegar a tempo. O Bolsonaro correu na frente, Michele foi atrás. Nossa, ridículo, patético, mostrando que o desprestígio do Bolsonaro está tão grande até no próprio Itamaraty. E vocês acham que o Itamaraty vai trabalhar com a comunidade internacional depois para que o prestígio do Bolsonaro aumente? Ele vai ser preso, pessoal. Óbvio, ele vai ser preso. E o mundo vai ficar cuspindo e jogando amendoim pra ele, porque ele precisa, né? Já que ele diz ele, né, que é imbrochável.